O tema de hoje é: o meu destino tenho que denunciar. Parece uma mensagem sem nexo. O profeta Daniel, no capítulo de número 12, no versículo de número 2, 1 e 2, versículo 1 e 2. Profeta Daniel, capítulo 12, versos 1 e versos 2. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Aí, recebe isso, hein? Será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado, inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Dois destinos. Volta para trás, irmão, um pouquinho. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns vida eterna e outros vergonha e horror eterno. Senhor Jesus, eu amo ouvir a tua palavra, eu amo receber o teu conhecimento, porque é nele que está a minha proteção. Foi através do conhecimento que Jesus Cristo, nosso Senhor, pelejou contra o diabo lá no deserto e o venceu através da palavra. Meu Deus, eu me uno e me reúno aqui com os teus filhos, não para demonstrarmos alguma coisa uns para com os outros, mas para nos submetermos às tuas palavras. Eu respeito o evangelho, respeito a pregação, respeito a tua palavra, e quero ver, Senhor, a tua glória sobre o teu povo. Fala à igreja, fala aos santos, fala àqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo para viver a vida eterna, cujos nomes estão inscritos no livro da vida e ninguém poderá apagar. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Jesus digam todos amém, amém, amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos os cooperadores desta casa. O meu destino tenho que denunciar. Então ali você viu ali, não era nem esse texto que eu ia pôr, mas aí eu achei muito interessante, falando uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Esses dias eu tenho falado, eu tenho lido, né? Eu tenho estado em obediência ao Espírito e tenho falado sobre destino, sobre pessoas que não servem a Cristo, que lideram igrejas. Eu disse que 70% dos que estão na frente do povo de Deus nem conhecem Deus, e alguns são até inimigos de Deus. Paulo diz que são
inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, quando nós falamos de destino, nós estamos falando de desígnios, nós estamos falando de determinação de Deus, nós estamos falando de propósito, de plano, de intenção, de projeto de Deus, estamos falando do alvo de Deus, da vontade de Deus. Então, a palavra destino, ela é o propósito de Deus. Então eu preciso, como igreja, saber o que eu faço aqui. Eu servi a Deus durante alguns anos da minha vida. Logo no começo, eu não tinha nenhuma ideia do que era ser um cristão. Eu achava que igreja era lugar de mendigar. Por que mendigar? Porque igreja era lugar de eu ir e pedir. Eu não sabia que eu tinha autoridade. Nunca me ensinaram que quando desceu sobre mim o Espírito Santo, eu recebi autoridade, eu recebi poder, eu recebi uma ordem de Deus para falar em nome de Deus. Então você não está aqui por querer estar, porque na nossa carne ninguém gostaria de estar. Tem muitos lugares muito melhor para se estar quando se está na carne. Aqui é o pior lugar para quem vive na carne, porque aqui eu não trato de carne, aqui eu trato da tua verdadeira identidade, que você é um espírito perfeito, que recebeu uma participação de carne e sangue, mas você não é carne nem sangue. Segundo diz a Bíblia, você e eu somos deuses com letra minúscula. Está escrito isto, mas isso nunca foi me dito. Então eu pensava que igreja era lugar de mendigar, igreja é lugar de chorar, de implorar, de suplicar, de viver ajoelhando nos pés do meu pai. Quem é pai aqui? E mãe? Você que tem filhos pequenos, eu não acredito que para você dar alguma coisa para eles, eles precisam cair de joelho nos teus pés. E por que a gente faz isso com Deus? Será por quê? Só faz isso porque você não se sente conhecido de Deus. Um filho tem direito à herança do pai. Então tudo que Deus te deixou aqui nessa terra é nosso direito, é nossa herança. Ele morreu. Diz o livro de João 10:10, diz que ele veio para nos dar vida, e uma vida abundante. Quando se trata de vida, de destino, tudo com Deus é em abundância. Deus é grande em misericórdia, Deus é grande em amor, tudo com Deus é grande. Ele vai alimentar 5 mil homens, mais mulheres, mais crianças, e ele come todo mundo e ainda sobra 12 cestos cheios. Então tudo com Deus, tudo com o nosso Pai é abundante. Mas isso tem sido negado pelos homens que se dizem de Deus. Eles não estão tendo coragem de denunciar. O mal está dando a mão um no outro, e graças a Deus que eles estão unidos, que nós podemos identificá-los todos de uma vez. Que quando eles dão a mão, você olha para um, você logo a turma toda. Então você identifica logo que esses tais não servem a Cristo nosso Senhor. Então quando você vá estudar a palavra dentro das cartas do apóstolo Paulo, dentro das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e colaborando com as palavras de Jesus e com as cartas de Paulo, são as profecias, são as escrituras, e sempre Paulo citava as escrituras, o que está se cumprindo hoje, porque foi dito nas escrituras. Então as escrituras fazem parte da palavra de Deus, do cumprimento, mas hoje nós vivemos num pacto, que é o pacto da graça,
que veio através de Jesus Cristo, mas como ele não pôde dar sequência, que ele viveu pouco tempo aqui, foi 3 anos de pregação, ele envia um homem chamado Paulo, para trazer as verdades. Então nós falamos sobre o destino lá em Romanos 8, 29, falamos sobre o destino em Efésios 2:10, falamos que Deus nos destinou para a salvação em 1 Tessalonicenses 5:9, falamos sobre destino 2 Tessalonicenses 1:9, falamos que só se perdeu o filho da perdição em João 17:12. Então nós corremos a palavra, estudamos a palavra, porque o Ministério Restituição é o ministério da Bíblia. Aqui eu sempre digo publicamente, se alguém se diz cristão e a Bíblia não é suficiente, você é qualquer coisa menos cristão. Se alguém que se diz cristão precisa de alguma coisa além da palavra, está negando a fé e é pior do que o incrédulo, porque o cristão vive da palavra que saiu da boca de Deus. Mas o que nós vamos tratar hoje? Hoje eu quero tratar de uma profecia, e essa profecia foi dita pelo profeta Jeremias, no capítulo 23, Jeremias 23, vamos ler 1 a 4, depois vamos pular do 9 para frente, 1 a 4, olha o que diz Jeremias 23, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Então Jesus está falando ali que são ovelhas do pasto dele, então que pertence a ele, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Então Deus aqui, ele está usando um homem, você está percebendo? Que aqui é um homem que está sendo usado. Deus lança a palavra no coração de Jeremias, e Jeremias fala, tem coragem de falar. Então ele começa a denunciar, a fazer denúncia. Então ele diz, pois dispensasteis as ovelhas, pois vos dispensasteis as minhas ovelhas. Então ele está dizendo que os pastores dispensaram as ovelhas, afugentaram as ovelhas, fizeram com que as ovelhas se desviassem. Que uma pessoa que passa 1 ano em uma igreja, numa corrente, 2 anos numa corrente, 3 anos numa corrente, 4 anos, 5, chega um momento que essa ovelha ela vai se desviar, ela não vai aguentar mais, todo ano aquela mesma repetição de campanhas, de correntes, de situações de dentro das igrejas. Então o que elas fazem? Elas se dispersam. Aí os que fumavam drogas, volta para droga, os que eram da cachaça, volta para a cachaça, os que eram de adulterar, vai para adulterar. Então, por causa deles, por causa de quem? Por causa desses que se dizem pastores, afugentastes e delas não cuidastes, mas eu cuidarei e vós castigar a maldade das vossas ações. Ele falou, eu vou castigar vocês que estão fazendo isso com o meu povo. Eles pensam que eles dão sal grosso para as pessoas passarem em cima, para tirar o demônio dos santos. Um santo que Jesus morreu por ele, deu a vida por ele, derramou o seu sangue, fez de nós morada. A Bíblia diz que nós somos agora a morada do Altíssimo, a habitação de Deus, a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Então quando eles fazem, diz que Deus vai castigar eles, mas enquanto não tiver ninguém para reprovar, para denunciar, o grupo que vai maltratar a igreja vai cada vez crescer.
Porque muitas das vezes, muitos deles, gente até de Deus, mas tem medo, querem ficar bem com o grupo da mídia, com os que eles dizem que eles estão em evidência. Eu não consigo compreender como um pastor diz publicamente que os outros estão com ciúme dele porque ele está em evidência. Que eu desapareça, que Deus cresça aqui, que eu não quero nem que você saiba nem meu nome, quero que você saiba o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero. Castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Então diz que Deus tem pessoas nesta terra que Ele chama de ovelhas. Então Ele diz que Ele mesmo vai recolher. Eu recolherei. Como é que Ele vai recolher as ovelhas? Qual é a maneira que Ele vai poder usar? Venha buscar o sal grosso hoje. Será se Jesus está chamando para recolher as suas ovelhas, dando a elas sal grosso, enxofre, pimenta, pedacinho da fita, o sangue de Cristo, o óleo do não sei de onde? Será se isso vai recolher a ovelha? Ou isso vai trazer um bando de gente interesseira? O que vocês acham? Eu acho que vai trazer um bando de gente interesseiras, que só estão, cadê fulano? Estava desempregado, queria um emprego, foi embora. Cadê aquele outro? Tinha separado da mulher, a mulher voltou, foi embora. Então, se você veio aqui por causa dos teus problemas, você pode acreditar, Deus vai dar a vitória para você. Aí você não vai ficar por aqui. Mas se você veio aqui por causa dos teus problemas, mas também porque você ama Jesus, você nunca vai largar a palavra dele. Nunca. Nunca. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver afugentado. Até o 4, né, irmão? E farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Ovelhas multiplica ovelha. Então eu disse, quando nós começamos na nossa reunião, falei, você não está aqui a passear, para vir aqui para estudar somente, você está aqui para ser um instrumento de Cristo nessa terra. Não sei como que Deus vai te usar, mas eu sei que Ele quer te usar, e Ele vai te usar, em nome de Jesus, porque as ovelhas são fecundas. 4, né, irmão? É 4. Levantarei sobre elas pastores, graças a Deus, levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Apacentar é ler a Bíblia com as ovelhas. Apacentar é orar com as ovelhas. Apacentar é participar do sofrimento das ovelhas, é estar junto com as ovelhas. Então ele diz que ele vai levantar homens, chamados de pastores, que vão apacentar, e elas jamais temerão. Por que não vão ter medo? Depois que você, que faz parte dessa família aqui, que já a graça penetrou a tua mente, você não tem mais medo de nada. Não é verdade, irmão? Verdade. Você tinha medo de tudo. Tinha crente veiaco de 30 anos, de 20 anos, não podia ver um gato preto, se escondia. Uma escada aberta, passava de longe. Na encruzilhada, quando via aquelas macumbas lá, macumba é um instrumento musical, despacho, né? Despacho. Sabia não que macumba é um instrumento musical? Quem sabe disso? É um instrumento musical. Despacho, vinha o despacho na encruzilhada, corria, então cheio de medo, mas diz que depois que elas forem ensinadas, elas não se espantarão, nenhuma delas faltará. Como é que pode alguém dizer
que foi arrebatado ao inferno e chegou lá no inferno, não sei se você já ouviu isto, viu ovelhas no inferno. Quem já ouviu isso? O que a Bíblia está dizendo? Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Como que pode ter uma ovelha no inferno? Se tiver alguma ovelha no inferno, Jesus vai lá e busca ela. Talvez eu estava no inferno e Ele me buscou lá. Talvez você, a tua vida, estava no inferno e Ele te buscou lá. Na droga, no álcool, no sexo, na bandidagem, não sei qual era a sua vida. Eu sei que Ele te buscou lá. Amém? Vamos para o 9 agora, irmão. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos se estremecem, Jeremias falando. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho. Estou tonto, ele falou, estou tonto com essa maluquice que eu estou vendo, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, porque as santas palavras do Senhor veio a Jeremias, e ele, o que ele ouvia dos outros profetas, eram coisas que não tinham nada a ver com as santas palavras de Deus. Ele poderia ficar quieto, como fica a maioria dos pastores frouxos, mas ele denunciava, porque a terra está cheia de adúlteros, e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e as suas forças não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como os sacerdotes. Hoje você vê a igreja assim, tanto o pastor está contaminado, quanto os membros da igreja. A pessoa escuta a verdade, sabe que é a verdade, sabe que ela está, ou ele está vivendo num lugar totalmente fora da verdade. A Bíblia, eles ainda dizem assim, ó, não está na Bíblia, mas o meu pastor falou que é assim. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então você tem que ficar com a palavra de Deus. Pode ser bispo, pode ser arcebispo, pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode ser papa, pode ser reverendo, cardeal, canário da terra, canário belga, pode ser quem for. Tem canário belga nem canário da terra? Não tem não, né? É passarinho, né? Pois estão contaminados, tanto o profeta como os sacerdotes. Até na minha casa achei a sua. Oh, quem vai se associar? Oh, vai se associar aqui à TV Vide, né? Vade, sei lá. Vai se associar. Não, se associe, porque só em você se associar, sabe? A minha filha ficou curada, só eu me tornei sócio da TV. Já... Olha lá. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Dá o dinheiro aqui que eu vou levar lá para Jerusalém para orar, pedir de oração, me dá e paga um negocinho aqui, compra aí o dom da prosperidade por R$900, você vai ficar vai ficar livre da perseguição. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios, e na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nós, profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de quem? Estão aí profetizando da parte de Baal, e o povo de Deus não consegue entender que eles não são de Deus. Da parte de Baal, profetizam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nós, profetas de Jerusalém, vejo coisas horrendas, cometem adultérios, até os de Deus, andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores,
para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhe darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém derramou impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Tem gente que dá ouvido para tudo. Passa, irmão. E vos enchem de vãs esperança. Olha lá, esse é o versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças, e falam visões de Deus. Da onde que são as visões? Do seu coração, e o coração do homem é o quê? Enganoso. Falam visões do coração, do seu coração, e não o que vem da onde? Então eles ficavam passando tempo, como ficam hoje. Eles vão para montes, eles têm encontro de vasos, encontro de profeta, tenda dos profetas, tenda dos profetizadores, tenda das profetisas, tenda. Então eles se reúnem ali e ficam profetizando. Não deis ouvido, 16, não deis ouvido às palavras dos profetas, não deis ouvidos, dê ouvido o que está escrito. Tem gente parando de dar ouvido ao que está escrito, para dar ouvido às palavras desses profetas. Profetas do diabo, de Baal, feiticeiros, agoreiros. Tem uns agoreiros que só vivem agorando as pessoas. Olha para as pessoas e diz: olha, eu vejo alguém fez um trabalho para te matar. Você sabe o que a Bíblia diz? Aqueles que são nascidos de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. É isso que diz a Bíblia. Mas esses profetas do inferno estão enchendo o coração das ovelhas. Diz que não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs de esperança. Teu marido vai voltar. O marido já foi embora há 40 anos, 30 anos. Eu tenho ali um negócio de certidão de casamento de uma senhora que deu para mim, falou: o senhor, homem de Deus, o senhor vai orar e ele vai voltar. Eu falei: quanto tempo que ele saiu? Já tem uns 25 anos. Eu falei: pode guardar, pode levar. Ele já está casado com outra, irmão. Ele já se uniu com a outra. E a Bíblia diz que aquele que se une está unido. Então, e a pessoa já tinha família, já tinha filho, já tinha tudo, e ela queria que eu orasse para acabar com a vida do outro. E eu falei: mas eu fiquei esperando. Eu falei: ficou porque quis. Podia ter casado e estar com igual a ele, empatado junto com ele. Mas os profetas fazem isso com as pessoas, e fazem as pessoas ficarem igual corujas. Vai ficar lá solitária, pardal em cima do telhado, criando esperança. Eu vejo riqueza chegando, eu vejo isto chegando. Então vê um monte de coisa chegando. Eu não vejo nada chegando, não consigo ver nada. A Bíblia diz: o que eu semear é o que eu vou colher. Então eu não posso colher o que eu não semeio.
Então eu não posso esperar algo chegar se eu não plantei para chegar. É assim que Deus age. Deus não é mágico, que bate com uma varinha e blim, blim. Não, mas isso dizem aí os profetas falsos, que enchem o coração das pessoas de engano. Dessa vez a corrente vai dar certo. Quantas correntes você já fez? Quantas campanhas você já fez? Vocês já fizeram? Quantos votos vocês já pagaram? Quantas pessoas já desfizeram dos seus patrimônios, que lutaram para juntar, e um falso desse aqui conseguiu subtrair tudo? Quanta gente que hoje está na miséria, está desesperado, porque não soube discernir entre a voz de Deus e a voz do falso. Pastor, mas o profeta de hoje fala, claro, está falando aqui, estou lendo a palavra. Irmãos, prestem atenção. Tudo que a igreja de Cristo precisa para viver nesta terra, tudo que ela precisa de saber, precisa de conhecer, você tem na tua mão, é a Bíblia. Não, pastor, o senhor não sabe que existe homem de Deus que trazem outras palavras que não estão na Bíblia. Paulo falou, se vier alguém pregar outro evangelho que não é esse, é maldito. Está escrito. Diga, está escrito. Então, 17, dizem continuamente aos que me desprezam, eles ainda são a favor do pecado. Dizem continuamente aos que me desprezam, ou seja, eu estou cometendo pecados na minha vida, e eu falo com o meu pastor, e meu pastor, está tranquilo, deixa para lá, deixa correr, continua, vai nessa força, varão, né? Assim que eles falam. Então eles compactuam com o pecado, com o erro, não disciplinam, não corrigem, não chamam a atenção. Porque se ele chamar a atenção de um dizimista, de um empresário, eles vão embora. Porque tem um monte de igreja de portas abertas querendo os empresários para dar 10, 15, 20, 30 mil reais por mês para eles, ou 1 milhão, como já ouvi pastor dizendo, eu recebi uma oferta de 1 milhão. O único 1 milhão que eu recebi, que eu comprei lá lá no sacolão, né, filho? 3 milhões desse tamanho, desse. É milhão. O único 1 milhão que eu peguei até hoje. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz, olha lá, a pessoa despreza a Deus, e o Senhor diz, o que o Senhor diz? Paz tereis. A pessoa está desprezando a Deus, e o profeta falso está dizendo, tranquilo, o teu dízimo paga tudo, a tua generosidade, o Senhor dá muito dinheiro na igreja, Deus está vendo isso. Deus não quer saber de dinheiro. Deus precisa de dinheiro de quem aqui? A palavra de Deus, ela vem até a nossa vida para mudar nossa história, nossa vida. Você se transformou num novo homem, numa nova mulher, um caráter. Agora você segue uma cartilha que se chama o Evangelho da Graça de Deus. Você segue uma palavra predestinada de sabedoria, que se você andar nela, você nunca mais vai tropeçar. Se você andar nela, você diz que ela é lâmpada e ela é luz para os teus caminhos. Nunca mais você vai pegar um atalho que você vai falar, me dei mal, porque essa palavra vai te guiar a toda a verdade. É a palavra. Dizem paz ao que me despreza, darei paz. Qualquer que andar segundo a dureza do seu coração, dizem, olha, qualquer que andar segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Pode fazer o que você quiser, você está na graça. O que tem? Deus entende. O que tem? Deus entende. Deus, claro que Deus entende, tanto que Ele entende, que Ele nos deu o seu Espírito para mudar a nossa vida. Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo falou, eu não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé em Jesus Cristo. Eu ando na carne, mas não milito na carne, porque as obras da minha milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Amém?
18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Jeremias está falando, se estivesse no conselho de Deus, eles ouviriam o que Deus falou. Quem, vai lá, não, pode passar, irmão. Eis a tempestade do Senhor, e o furor saiu a um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra o desígnio do seu coração. Nos últimos dias estendereis isso claramente. Não mandei, isso aqui que é o problema. Deus nos enche da sua sabedoria, do seu conhecimento, e às vezes a gente fica calado. A gente não fala, porque tem medo de entrar num, sabe, de perder a amizade da titia, da vovó, da mamãe, do marido, sabe? Não vou criar um conflito por causa, aí diz, não vou criar um conflito por causa de religião. Igreja de Cristo não é religião. Se você está buscando uma, procure outro lugar para congregar, porque Igreja de Cristo não é religião. Não mandei esses profetas. O que eles fazem? Todavia, eles foram como? Correndo. Deus me falou. Deus mandou, olha só. Deus me falou e Deus mandou te falar. Já ouviu isso? Hoje eu fui visitar minha mãe e ela estava falando, puxa, uma vez falou o nome de uma pessoa, né, que dizia que era profeta, uma senhora, falou assim, Deus vai te matar. Falou para ela que Deus ia matar ela, porque ela ia se casar de novo. Deus vai te matar. Ela falou, já está mais de 30 anos isso e eu não morri. Aí eu falei, o outro missionário também falou a mesma coisa para mim, da mesma igreja, falou, se você não voltar para cá, Deus vai te matar. Então eles vão correndo, eles vão falando o que dá na cabeça deles, e o povo que não conhece a verdade, sou enganado pelas vozes desses profetas, que vão correr. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo, o que eles fizeram? Profetizaram. Então, se eles estão lendo a palavra, não basta, para eles não basta, para eles têm que enrolar a língua e criar algumas frases. Deus está me falando que você está imacumbado, Deus está me falando que você dormiu deitado, Deus está me falando que você chorou com os olhos, Deus está me falando que você comeu com a boca, andou com as pernas. É praticamente isto. E o povo, meu Deus, que profeta, o homem adivinhou o meu CPF, meu Deus, o que eu faço por ele? Vou dar todos os meus bens para ele. É isso que ele quer, aquele perna fina, sapato grande, ele quer isso mesmo. Não lhe falei a eles, contudo profetizaram. Mas se estivessem, olha lá, mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. Se eles tivessem realmente contato com Deus, eles teriam ouvido Deus, e eles falariam como Jeremias, a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Mas ele não diz isso. Sabe o que eles falam? Eu sou o Senhor e te falo. Quem já ouviu isso, irmão? Os profetas. Olha como, que blasfêmia é essa, meu Deus do céu. Nenhuma profecia do passado foi dada assim. Pelo contrário, dizer assim disse o Senhor. Então quando eu digo, eu sou o Senhor e te falo, sabe o que eu estou dizendo? Deus entrou dentro de mim, e cabe. Será que cabe Deus aqui, nesse corpo magro, seco, cheio de defeitos? É isso que estão dizendo, que Deus se apoderou deles e deu outras palavras que não estão aqui, não vieram do trono, porque tudo isso que está aqui veio de uma fonte só, Deus. Então, eu estou aqui, o meu destino é denunciar. Então, se você é da verdade, você também vai fazer o mesmo. Você vai dar a mão comigo
e você vai reprovar toda a obra infrutífera das trevas. Você vai reprovar todos aqueles que não servem a Cristo nosso Senhor, mas servem ao seu próprio ventre. Você vai reprovar toda mensagem vinda de um outro evangelho, de um outro Jesus, segundo disse o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios 11:4. Terminamos. 2 de Coríntios 11:4. Se na verdade vindo alguém prega o quê? Outro Jesus, que não temos pregado, é o que mais tem nessa cidade, é outro Jesus. É o Jesus do comércio, é o Jesus de toma lá da cá, é o Jesus que vai... Jesus está preocupado em tirar mendigo de rua e fazer eles virar empresário. Jesus está preocupado de que o cara é mendigo, vai virar empresário. Jesus está preocupado em que a verdade chegue ao mendigo, chegue ao empresário, chegue a todos. A preocupação de Jesus é essa, não é transformar pobre em rico e rico em pobre. Ele diz que a maior riqueza que um homem pode ter é o conhecimento de Deus, você saber o que você está fazendo aqui. Você tem um destino que foi traçado por Deus e ninguém poderá impedir a rota da tua vida nesta terra. Fique atento à voz do Pai. Assim disse o Senhor.